Sejam bem-vindos a essa mais uma live Mudança e Adaptação aos Estados Unidos. E nessa live eu vou conversar com o Marcelo. O Marcelo, ele é engenheiro de software, ele mora ainda no Brasil, mas já está aprovado no EB2NW e está se planejando para mudar aqui para os Estados Unidos, está nessa etapa de planejamento. A gente vai conversar sobre isso, sobre essa mudança dele, como que está sendo todo esse processo, o que ele tem feito até agora para se preparar para a mudança para os Estados Unidos. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Renato, ou Hideki, e eu ajudo brasileiros que já estão nesse processo, que têm um visto, ou estão em vias de obter o visto, EB2NW, L1, e eu ajudo a descomplicar esse processo de mudança e adaptação aos Estados Unidos, para que você chegue aqui gastando menos tempo, menos dinheiro, menos paciência, beleza? Vamos trazer o Marcelo aqui. Marcelão, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, Hideki. Tudo ótimo. Legal, vamos lá. Pergunta inicial. Marcelão, como é que você me achou? Qual foi a primeira vez que você me viu? Foi um conteúdo que apareceu ali para você? Foi alguma indicação? Como é que foi? Conta essa história aí para gente. Certo. Então, Renato, eu já vinha pesquisando sobre, né, a questão aí de migração, adaptação, questão já de contratos, pagamento de impostos, enfim, todos os detalhes para se levar uma vida normal, digamos, cumprindo os requisitos. Então, já estava com o processo aprovado e por buscar isso, acabei encontrando teu canal com dicas, né, sobre residência e todos os conteúdos aí que tu tem compartilhado. Ah, que bacana. E aonde que foi isso? Foi no YouTube? Foi no Instagram que você me achou? Isso, no YouTube. No Aí, YouTube. procurando conteúdo sobre moradia também, detalhes de contratos, como eu falei, despesas, as taxas, todos os detalhes de imóvel, principalmente naquela época. Então, Entendi. muito Entendi. conteúdo e... Bacana. Você tá comentando aquela época, que época que era? Você lembra que ano que era e tal? Ano passado, questão ali depois, eu acho, antes ou em torno de julho, metade do ano, mais ou menos. Ah, entendi. Então faz um pouco mais de um ano aí. Um ano e meio, mais Isso, ou menos. exatamente. Que era, eu Ah, já estava bacana. com o processo em andamento na montagem, os documentos, que tudo leva tempo, né? Sim. Então, e já, assim, pensamento positivo sempre, que é muito importante, que, pô, vai dar certo, precisamos estar preparados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que foi mais ou menos nessa época aí também que você me procurou, né? Eu acho que nessa época, desde que assim o meu canal começou a crescer bastante, eu comecei a receber muito pedido de consultoria, né? O pessoal vinha para mim, olha, cara, me dá uma ajuda aqui, eu queria, né, conversar um a um e tal, e discutir aí as dúvidas que eu tenho. E mesmo naquela época eu já dizia muito não, assim, sabe? Eu falava, putz, cara, é complicado, porque aí eu vou ter que entrar no detalhe do seu caso, ia ter que estudar uma hora tal, aí depois mais uma hora conversando. Então, geralmente eu negava, assim, sabe? E eu lembro no teu caso que eu falei com minha esposa, eu falei assim, putz, o cara tá insistindo aqui, o Marcelo e tal, ele parece gente boa, mas não tá muito afim de fazer. Aí ela falou assim, ah, então cobra caro, assim, vê se ele paga, né? Aí eu lembro que eu falei um número assim na época, que eu falei assim, ah, vou cobrar caro então, olha, cara, essa uma hora vai custar assim, sei lá, $150, $200, alguma coisa assim que eu falei pra você. E você falou, não, beleza, eu pago. Aí você Cara, pagou. oferta e demanda, É, necessidade estava alta, então, cara, vamos, conhecimento não exatamente. é barato, nem sempre é barato, né? E no final foi muito bom, assim, cara. Adorei assim a nossa conversa, foi muito legal. A gente trocou uma ideia bacana. Eu senti que ali eu consegui te ajudar nas dúvidas que você tinha, né? Que a sua esposa tinha também. Eu acho que foi muito bacana assim fazer aquela consultoria para você. Acabei fazendo para outras pessoas também, mas é uma coisa que até hoje assim eu tenho um receio de fazer esse um a um, porque, cara, toma muito tempo, assim, sabe? De análise, de entender o teu caso em específico e tal. Então eu evito, né? Esse é um caminho que eu decidi não ir muito, não, tá? Cara, conta um pouco mais sobre você, se apresenta aí para o pessoal, onde que você mora no Brasil, né? Me conta um pouco mais aí sobre a sua profissão, a sua estrutura de família, como é que vocês estão pensando em se mudar e tal. Certo, vamos lá então. Cara, atualmente moro em Santa Catarina, aqui na cidade de Orleans, próxima à Serra Catarinense.
Então, para o pessoal do Brasil, assim, é mais ou menos entre Florianópolis e Porto Alegre, no meio desse caminho aí, aqui no sul, perto da serra, perto das praias também. E a questão de preparação, né? Tu perguntou também. Uhum. Tudo veio muito cedo já, se colocar os itens, né, no planejamento, do planejamento. Cara, é a construção da carreira. Então, cada um tem uma formação, cada um tem suas habilidades. Então, assim, eu não foi aquele negócio que do nada cara, tem esse tipo de visto, os Estados Unidos é legal, vou tentar. Não, eu sempre quis ir para lá de forma legal, a trabalho sempre, desde sempre, muito novo, até antes de terminar a faculdade, tudo. Só que há tempo para todas as coisas. E, cara, a história eu vinha me especializando, às vezes por grandes empresas que eu trabalhei, tinha aquela vaga, a entrevista, o currículo batia, tudo certo. Cara, e por um motivo ou por outro, não deu certo. E isso vai frustrando, porque é tudo muito difícil, né? É burocrático, são processos que exigem isso, né? Para uma segurança mútua da empresa, da pessoa que está indo. Então, essa vontade sempre foi grande, só que, pô, com o andar aí dos projetos, da vida profissional, meio que foi desgastando um pouquinho pelas tentativas, que, pô, de ir, estava tudo certo, não deu. Aí depois uma outra empresa, morei um tempo no Rio, um ano, trabalhei ali em grandes empresas nesse período, né, em parcerias, e, cara, também surgiu uma possível promoção, assim, para ir até, eu acho que na época era Atlanta, só que, cara, não dava o fit com o meu perfil técnico, assim, eu ia meio que sair da área, aí, pô, se é para ir não somar, fazer a diferença para a empresa lá, não, melhor não ir dessa vez, sabe? Uhum. E, cara, continuei até que eu praticamente desisti, assim, ó, cara, não tem, assim, um visto, por ignorância, né? Desconhecimento, tem muitos tipos de visto aí, né? Até para incentivar o pessoal, muitos mesmo, para ir se ir legalmente para os Estados Unidos, assim como outros países, né? De ponta. Uhum. E, cara, nessa busca, eu vim, cansei, já tinha desistido, até que, cara, final de 2022, eu estava num projeto também com o pessoal da Austrália e dos Estados Unidos, abrindo empresa nos Estados Unidos, para, assim, tentar aquela última cartada, porque, pô, cara, vou ser dono também, então, assim, aí não dependo de muitos detalhes burocráticos, além do que o país exige para ir morar lá. Só Uhum. que, cara, acabou não dando certo. Questão de investidores, a vida é assim, Uhum. apostas todos os dias. E, cara, aí foi onde eu, assim, ó, definitivamente eu ia, cara, essa era a última cartada, não. Aí, acompanhando o pessoal sempre, né, sobre esse detalhe de ir para os Estados Unidos, a vida lá, como é que é em relação à adaptação, cara, aí eu seguindo até questão, o Sandro Rocha, que trabalha com isso, tem um canal legal lá sobre os pleitos de migração, enfim, cara, foi onde o Sandro, a galera de software tá perdendo tempo, cara, eu não vou falar mais nada para vocês. Cara, tipo, meio que foi assim, eu tava meio triste assim no final de ano, Uhum. triste no sentido, pô, cara, assim, tu querendo as coisas e não anda. Aí o cara foi meio que um tapa na cara para acordar assim, um despertar, e eu assim, cara, vou ver qual é essa jogada dos vistos. E Foi aí seguia que você também, ficou né? sabendo da dependência inevitável, é isso? E isso aí foi ali que eu vi Entendi. a possibilidade. E aí, assim, até uma dica de incentivo. Cara, quando eu fui ver os requisitos, aí, claro, o escritório de migração conceituado vai passar para o pessoal os detalhes todos que precisam. Mas Uhum. é simples, são detalhes da carreira de qualquer profissional, seja do Brasil e outros lugares do mundo. Então, de 3 requisitos necessários, de um total de 7, eu já tinha 6, só de Hum. partida. Então, assim, cara, foi meio que aquela euforia de, cara, que legal, tem tudo na manga e aí só falta, claro, a grana, porque tipo, envolve o investimento. Sim. Aí a minha esposa até na época chegou
assim, final de ano e tal, chegou em casa do trabalho e perguntou, tá aí, que legal, e o que tá faltando agora? Eu pensativo, só falei, é dinheiro, cara, normal, todo Que é mundo. caro, né? É caro o Cara, processo. aí, pô, mas vamos lá. Aí ela olhou, incentivando, e muito importante, né? A Uhum, mudança, o pessoal que tem em casal, cara, é a parceria, o entendimento, né? sim, O trabalho em conjunto de pesquisar, até para a questão da fase de preparação, né? Porque como é um sim, processo, além do custo, ele tem um tempo. E o sim, tempo nem sempre flui do jeito que a gente quer, né? As situações. Então, sim, tem que ter paciência, sem uma dúvida. tranquilidade que, cara, o que está sendo feito vai dar certo, não tenho por que ficar angustiado e se prejudicando. É. E tudo é uma oportunidade para se preparar melhor, aprender. Sim, sim. E Cara, sem dúvida, todo mundo aí que tá nesse processo, no mesmo que você, né? Foi aprovado aí, tá esperando, ou tá esperando a próxima fase, mesmo se não foi aprovado, entende o que você está falando, né? Dessa angústia que você sente, de ansiedade, da próxima fase que não chega, porque tá tudo fora do seu controle, muitas vezes não tem o que você fazer, né? Você tem que realmente esperar e a vida continua, né, cara? Então, uma sim, coisa que eu tenho ouvido assim constantemente de todas as pessoas que eu tenho entrevistado é isso, né? Essa ansiedade que tem do processo andar e tal, e essa angústia que você sente, cada um lidando de uma forma diferente, né? Que bacana saber que isso assim é uma coisa, um desejo que você sempre teve, né? Até sempre, cara. profissional, de vir Sim. para cá e entender assim como um step up na carreira, né? Uma coisa a mais, assim, uma coisa bacana que você sempre buscou. Legal. E é só você e sua esposa hoje em dia, é isso? Sim, eu e minha esposa, até parte do planejamento, a Uhum. gente, claro, quer ter filhos, e alguns, Ah, né, bacana. se Deus quiser, só que, cara, essa questão da organização, pô, viajar em casal, adaptação, sabe, já é só o casal, já é assim, digamos, tenso, não é tudo mar de rosas, né, para Uhum, adaptação, tem muita coisa para organizar a hora que chega lá, enfim. uhum. E, cara, e com uma criança recém-nascida, então, assim, a gente decidiu, cara, vamos esperar um pouquinho mais, Entendi. só para chegar nos Estados Unidos. Foi onde aí eu, cara, preciso falar com o Hideki muito, Entendi. porque tem detalhes, cara, de como ter filhos lá. Já foi algo que, para o meu cenário profissional, por exemplo, não jamais parei para analisar e pesquisar. Então, Sem dúvida, sem dúvida. Cara, que interessante isso, porque assim, foi muito parecido comigo. Eu tinha uma meta, desde muito cedo eu pensava assim, eu quero ter filho antes dos 30 anos. Eu tinha isso na minha cabeça. Por quê? Porque meu pai e minha mãe tiveram a minha irmã mais velha, né? Quando eles tinham assim, 27, 28. E eu nasci 2 anos depois, ou seja, quando eles tinham por volta de 30 anos. E eu sempre achei bacana o relacionamento que eu tenho com os meus pais, assim, sabe? Eu cresci vendo meu pai jogar bola, sabe? Hoje ele não joga mais por conta do joelho, entendeu? Então eu sempre tive esse receio de ser um pai muito, assim, né? Muito velho para os meus filhos, então eu tinha esse deadline que eu me pus para mim. Mas aí, quando apareceu essa oportunidade de vir para os Estados Unidos, eu falei assim: opa, não vai rolar. Eu tive a mesma preocupação que você teve e dei uma adiantada nesse plano. Falei, olha, não vai rolar, vamos mudar e a gente vê como é que são as coisas lá. E uma vez que a gente tá tranquilo lá, que a gente, né, se adaptou, estamos gostando, né? Porque, cara, eu já tinha mudado para o Japão e já tinha visto muita coisa, assim, sabe? De gente mudando de país e entrando em depressão, assim, sabe? Porque acontece, as pessoas às vezes vão lá despreparados, achando que é tudo mar de rosa, achando que vai ser tudo tranquilo. E é um perrengue absurdo e, cara, acaba que se tiver uma criança junto ali, né, fica mais difícil ainda. Então a gente resolveu tomar uma decisão muito similar à sua de esperar, e eu acho que é muito prudente, sim, cara, porque realmente fica mais difícil, fica mais complexo quando você tem crianças, né, para mudar junto. sim, mas aproveitando também, eu me coloco no lugar de quem às vezes está pensando em iniciar um processo e tem filhos, né? Pode ser bem Uhum. novinho ou já um pouco maior. Cara, não desiste e não, cara, não é impedimento nenhum, né? No caso, porque Nenhum, de tem forma alguma. os teus vídeos ali, questão de escola, como encontrar um melhor, muita dica no canal. Então, assim, cara, eu incentivo todo mundo que tem o desejo,
fazer corretamente, sabe, seja por visto por meio da empresa, L1, essa questão do outro tipo de visto, outros, né, tem muitos. Cara, faz, coloca objetivo, planejamento e parceria entre a família, assim, que só vai dar certo, né? Não tem Sem outra... dúvida. Ah, cara, assina embaixo do que você falou, porque para mim mudar de país, mudei 2 vezes. Fui para o Japão quando eu tinha 18 e eu voltei, cara, é bem clichê, mas eu fui um moleque e voltei um homem, assim, sabe? Voltei assim, sabendo viver a vida, sabendo pagar minhas contas, sabendo que se eu não fizer nada, eu não vou ganhar dinheiro, sabe? E eu tenho que correr atrás da minha vida e pagar minhas coisas e pensar no meu futuro, que tudo dependia de mim ali. Então, eu acho que quando você muda de país, você se coloca fora da sua zona de conforto e isso só causa crescimento, assim, independente do país que você escolhe, né? E Estados Unidos não é diferente. Então, eu assino embaixo, cara, o que você falou, recomendo muito aí qualquer um que queira correr atrás, né, de mudar de país, corre atrás do visto aí, vai entender qual que é a melhor estratégia que cabe para você, né? Não é todo mundo igual. Alguns vão ter aí uma capacidade técnica ou, né, tipo de formação, outros vão ter uma coisa diferente. Então, dependendo do teu caso, vai ser um visto específico, né? E sempre procurar o pessoal que lhe forneça confiança, né? Que você pesquise antes, e eu pesquisei muito os escritórios, sabe? Tinha uns, não, vários com preço muito atrativo que, cara, era assim impossível, quase impossível recusar a oferta deles, agilidade, mas eu fui pela questão segurança total, assim, aquele Entendi. bem conservador, porque assim, cara, eu já fiz tanta aposta, bater na trave, entrevista, aquela coisa toda de migração, né? E que eu não queria perder digamos assim, a jogada, né? A aposta. Então, procurei o pessoal que atendeu, né? Meus requisitos, assim, e corri atrás para pagar. É assim que funcionam as coisas, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Não existe Bacana. almoço grátis. Legal, legal, legal. E como é que foi esse, assim, você foi, né? Você comentou que pagou um escritório de advogados e tal, e a partir do momento que você montou o teu processo, fez a entrada, demorou muito para ser aprovado? Como é que foi? Então, foi, cara, questão de 3 dias. 2 dias, porque pegou um. Eu mandei, acho que numa sexta-feira, e na segunda foi aprovado. Um esquema assim, ou Nossa, terça. 3 dias? Isso, só que assim, aí eu fiz o Premium Processing. Ah, tá, Aí assim, entendi. o pessoal, não vale a pena, questão de custo, porque o pessoal vai analisar, Uhum, o governo vai analisar com ou sem Premium Processing. uhum, Só que qual foi a minha estratégia? Eu pedi as cartas de referência, toda a documentação com as empresas que eu trabalhei. Tinha empresas que, cara, há mais de vários anos eu não estava mais na empresa. E o pessoal uhum, foi super receptivo, me forneceu documentação. Na época eu estava atuando para um pessoal do Brasil e da Europa. O pessoal de Luxemburgo, Grécia, me mandou lá alguns documentos para comprovar o vínculo, tudo que era necessário. Então, por que eu decidi apostar no Premium, investir no Premium Processing? Para uhum. valorizar o tempo que esse pessoal todo, empresas do Rio também mandaram tudo ali para mim, para valorizar o tempo do pessoal, porque imagina ter uma RFE lá, algo que precisa ajustar, a imigração questione, Marcelo, quero mais detalhes sobre isso. Uhum. Imagina daqui um ano, quem sabe, eu ligar para todo mundo de novo, ou algumas dessas empresas, o transtorno. Então, foi também para agilizar e garantir que o tempo que eles investiram para me ajudar também foi suficiente. Por Uhum. isso que eu... E também, claro, eu queria saber se ia estar aprovado ou não, né? Contou aquela ansiedade, assim, de querer ser aprovado quanto antes também, com certeza, né? Cara, quando veio o e-mail lá, legal, porque assim, tu para e bufa, tipo assim, anos que Uhum. tu. Aí agora é outra etapa, né? De gerenciar a parte do tempo que leva a entrevista chegar, a última Uhum. entrevista ali, que é o. Sim, sim. E quando que você imagina que vai ser a sua entrevista? Você tem uma ideia aí? Eu sei que assim é uma coisa difícil, né, de prever, né? As pessoas têm ideias de quando vai ser, tem até modelos ali estatísticos e tal, Sim. mas na sua opinião aí você acha que vai acontecer quando, mais ou menos?
Cara, eu estimo com base nos dados de anos anteriores, certo? Uhum, Para uhum, ter uma prévia. Então, se comparar com os anos anteriores, agora novembro, dezembro, já era para a data limite já estar no tempo do meu processo e a qualquer momento a entrevista já está sendo marcada. Que é o caso, entendi. até tu conversou com outro consultor aí essa semana, que o dele Com o já foi Gabriel, né? isso, Gabriel. Foi muito legal. E, cara, analisando os dados, tudo mais, já era para estar numa fase adiantada. Mas, Uhum, ano de eleição, tem todo um detalhe. E também tem muitos processos, eu acredito que no período da pandemia ali, o uhum, governo também fez o que pôde lá e veio tentando estabilizar a fila. Tem todos esses detalhes que a gente tem que compreender, né? Tem sim. muita gente ao mundo inteiro querendo esse tipo de visto, vários países, né, profissionais, e são processos longos. Eu lembro que Uhum. o processo deu, tipo assim, sem muitos detalhes, né, mas cara, questão de 600, 800 páginas de Caraca. documentação, muita coisa que eles pedem detalhadas, né? Uhum. Aí, mas foi, cara, muito legal e aí a questão é essa, é não Bacana. parar, se organizar E seguir em frente, né, bicho? e é É isso não aí. parar a vida, né? E continuar esperando. Ó, que não tá no seu controle, não tá no seu controle, né? Cuidando do que tá no seu controle. E vamos imaginar que a entrevista aconteça assim em breve, né? Sei lá, vamos imaginar que em janeiro acontece a entrevista. Qual que são os seus planos? É pegar no segundo dia, já pegar a mala e ir embora? O que você está pensando? Então, tu perguntou, eu expliquei, né? A questão do final do ano já era para estar, mas quando que eu acho que vai? Cara, Uhum, talvez um ano, ainda um ano e meio. Eu já uhum, jogo para 2 anos para não ficar numa ilusão, né? uhum, Aí, mas qual o planejamento? Por exemplo, cara, chegar a entrevista, vai ter o exame médico, todo o processo final ali, né? Antes da uhum. imigração. E, cara, depende de quando for a data da entrevista, porque tem os períodos de aprendendo mais na tua consultoria ali, né, no conteúdo todo. Tem os períodos do ano que é troca de a fase escolar, tudo mais, onde o pessoal se muda mais, onde surgem mais ofertas de imóveis, que por estar pesquisando também, eu vejo que em determinados períodos tem melhores ofertas em determinados estados, né? Então, assim, depende da data da entrevista. Se o melhor momento for no mês seguinte, beleza. Se tiver que esperar o prazo máximo ali de entrar nos Estados Unidos, é bom que dá para até juntar uma grana a mais e tal, né? Sim, Outro fator sim. que E como é que você felizmente está? E como é pode que você falar. está tocando essa questão? Porque assim, né? Eu imagino que, vou imaginar que eu estou no seu caso, né? E eu recebi ali a aprovação, fiz a entrevista, tudo, posso ir a partir de qualquer momento, a partir de hoje. Eu acho que fechar a minha casa e vender tudo que eu tenho, tal, em um mês é um negócio super corrido, assim. Eu provavelmente eu pensaria assim, né? Tentando lembrar como era a minha vida lá, eu precisaria de pelo menos uns 2 meses, assim, sabe, para vender tudo, tal. Você parou para pensar nisso já, de tipo que você tem assim que é difícil vender ou de difícil fechar, ou você vai deixar o apartamento do jeito que tá, a casa do jeito que tá, né? Não sei com. Sim, Você pensou nisso? sim, sim, tem que pensar porque a qualquer momento as coisas podem andar mais rápido, né? E tem que estar preparado. Então, nesse sentido, a gente vem se planejando. Claro, por Uhum, exemplo, o carro é até fácil de vender e tal, algo que assim gira mais rápido. Agora, questão de imóveis, esses detalhes, a gente não pretende se desfazer assim, porque é questão que eu não pretendo alugar, por exemplo, o nosso apartamento aqui. uhum, Mas na questão de investimento, por exemplo, tem algumas coisas, móveis que às vezes tu queria comprar aqui para casa agora que, cara, não precisa. Tipo, é algo que assim, sim, fazer um investimento alto para daqui um ano vai ter que ficar aqui parado. Vamos comprando dólares, né? Que entendi. juntar R$ 1 milhão para comprar $1 hoje, então tem que fazer render. Tá quase isso mesmo, né? O negócio tá quase 6, cara.
Essa do dólar é uma dica boa, né? Você tem comprado bastante dólar, sei que você usa aí o Banco Inter, né? Você tem guardado bastante dólar, o que você tem feito? Cara, eu até outro ponto da viagem lá com os bancos, usei Banco Inter, legal, Nômade também, você indicou, até usei teu cupom. Para a Europa, até tive oportunidade de conhecer a Itália no último ano, também usei o Wise, que também serve para contas globais, mas assim, ó, Uhum, eu sempre me preocupo pensando, a hora que eu estiver nos Estados Unidos, como eu vou transferir esse dinheiro, fazer pagamentos. Então, eu uhum, olhei, cara, o aplicativo do Nomad, tipo, eu já vi que tem todos os detalhes ali para preencher. Outros bancos também têm, né? Banco Inter eu utilizei muito. Aí eu tô indo por onde tem a melhor taxa e onde eu me sinto mais seguro, né? Com o aplicativo, a entendi. parte de segurança do pessoal, até por ser da área, assim, a gente avalia muito, né? Tem alguns Ah, detalhes. entendi. Não, legal, então, essa dica sua é boa, né? Você ter não só um, mas você tem aí o Inter, o Wise e o Nomad, você usou esses três e você compara as taxas, né? Isso, e tem pessoal, os amigos indicaram que viajaram para os Estados Unidos até antes de Aham, mim, naquela viagem da consultoria. Cara, aham. tem C6 ali também, tem muita opção C6, hoje, sim. que eles usam Aham, bastante. Aí, o porquê de ter vários? É, esses cartões, essas contas podem ter limites, né? Anuais uhum, de transferência de dólares e tudo mais. Então, para daqui a uhum. pouco tá postando os ovos todos numa cesta e dá algum problema, ficou bloqueado o limite, e tu tá lá com a proposta de aluguel, a compra do carro e, cara, tu tem o dinheiro, mas não consegue movimentar em tal período. Sim. Pode dar uma dor de cabeça gigante. Então, vários bancos facilitam também por essa Não, sem segurança, né? dúvida. É uma redundância. Sem dúvida, não, bacana essa preocupação. Acho que faz sentido, sim, faz sentido total. Assina embaixo também. Ah, como é que tá assim em relação à sua família toda, assim? Não sei como é que é a sua relação com parentes, amigos e tal. Eles sabem que vocês vão se mudar? Como é que tá essa questão? Sabem, sabem. Até porque é assim, um planejamento, um esforço, um investimento. Então, Uhum, assim, o pessoal acaba conhecendo um pouco da situação, vendo, tá para ir embora e tal, investiu, que legal, deu certo. E aí a parte difícil, né, que é da preparação, digamos assim, né, uhum, do antes e depois. Cara, só quem tá aí morando fora, tive oportunidade 2 vezes de visitar os Estados Unidos e conversar assim, nos lugares que eu fui com algumas pessoas que já moravam há anos e, cara, só quem vive lá que vai poder dizer o quanto às vezes é doído a saudade de alguém ou algo que tinha no Brasil, nesse sentido da escolha. sim. Eu tenho uma prática, por exemplo, eu leio muito caras aí como John Maxwell, Mike Murdock, e, cara, Mike Murdock sempre fala que é assim, ó, a cada escolha, o que tu decidir que vai viver, tu já escolheu o que vai morrer. Então, assim, eu Uhum, já sei o que eu estou deixando para trás, é difícil, e como gerenciar isso? Cara, aproveitar o melhor. Então, assim, o meu pai no futuro, se Deus quiser, vai lá me visitar, os sim, meus sogros e tal, tios. Então, assim, eu também vou poder vir visitar, só que o tempo passa. Então, sim, nada melhor que tentar aproveitar cada dia. Então, se, pô, tá sim. presente com o pessoal, cara, a vida seguindo normal, tá com os amigos, naquele futebol semanal, os Uhum, colegas de trabalho no happy hour, e aproveitar o melhor, porque a vida é assim, né? Não é só é, para quem tá de mudança, cara. Tudo pode mudar. A gente pode perder alguém, mesmo estando morando do lado, sabe? sem dúvida, sem dúvida. Cara, que Então, bacana essa sua reflexão. Acho assim. Tira algumas coisas daí, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Isso é a vida exato, mesmo. Quando você faz uma escolha, é aquilo que você falou, uma coisa vai morrer aí. E exato, saber disso, eu acho que é assim, é reconfortante. Choca um pouco, né? No começo, quando você se toca disso, mas é assim que a vida é, né? E uma exato. outra coisa que você comentou, que eu também acredito muito, é que a gente tem apenas duas certezas na vida, né? Que a gente vai pagar imposto e que a gente vai morrer. Basta estar vivo para a gente morrer, né? Então tem que realmente aproveitar. Outra coisa que eu tiro disso aí também é o seguinte, cara. Quando eu me mudei para o Japão, eu tinha aí 17 anos, quase 18. Eu fui para lá, nem era maior ainda.
E voltei depois de 2 anos e pouquinho, assim, eu voltei para o Brasil. E essa distância por muito tempo te faz, como você comentou, né? Só quando você vai lá de fato e faz que você percebe o que pegava para você, né? O que realmente assim tocava você no teu coração, assim como uma coisa que você ama mesmo e tal. E isso é bacana porque quando você volta, você percebe o que realmente é importante para você e você passa a dar um valor muito maior, assim, sabe? Quando eu revi meus pais, assim, o relacionamento era outro, né? Porque era uma saudade imensa que eu tinha deles, ou coisas que eu não valorizava deles, né? Porque eu tirava assim, pô, tô vendo eles todos os dias aqui, né? Não conseguia enxergar muito valor ali. E depois que eu fiquei 2 anos sem, eu comecei a ver um valor muito maior. E continua da mesma forma, né? Eles ainda moram no Brasil, então cada vez que eles vêm aqui me visitar ou eu vou lá visitar eles, é sempre muito intenso, né? É sempre muito bacana, porque são pessoas especiais para mim, não só com eles, mas com amigos próximos e tal. Então, assim, essa saída de país, né? Reforçando novamente esse ponto, é muito bom, assim, pro autoconhecimento seu, né? Para você, assim, como pessoa é uma questão muito, muito bacana. Deixa eu botar um comentário aqui rapidinho. Ó, o Ed comentou que ele também é engenheiro de software. Ele veio para os Estados Unidos com o L1B patrocinado pela empresa. O L1B ele é mais para técnico especialista, assim, faz sentido, né? Por ser um engenheiro de Sim, software e tal, né? E tinha legal. um comentário aqui que eu achei interessante aqui no Instagram também. Deixa eu comentar aqui com você, olha. E aí quero saber sua opinião. Uhum. Tem uma moça aqui que fala assim: olha, tenho duas amigas, uma com escritório bem famoso. Ela comenta que se arrepende e que se fosse hoje, ela iria ilegal para os Estados Unidos. O que você acha disso? Você quer comentar sobre isso, Marcelo? O que você acha? Não podemos comentar. A questão de decisão, né? Eu não justificaria, às vezes, cometer um erro. O erro no sentido do que todo lugar existem leis, né? Assim como de impostos, as leis Uhum, de imigração também estão aí. Então, eu vejo muita gente dando desculpa, tipo, eu tenho, sabe, uma necessidade X, um familiar para cuidar, eu vou ilegal. No meu ponto de vista, cara, é a mesma coisa que, tipo assim, cara, eu preciso pagar minha conta de luz, eu vou aqui assaltar um mercado? Não. Vou infringir uma lei? Não, cara. uhum, Claro, cada um com as suas escolhas, só que eu recomendo, né? É o que eu apliquei. Falar é fácil, né? Mas eu aplico, tento aplicar isso, que é o quê, cara? Buscar os meios, tentar. É mais difícil, é mais caro, só que tu vai ficar tranquilo. E a uhum, vida lá, se conversar com o pessoal que está ilegal, por exemplo, o pessoal reclama muito, não tem saúde. Cara, fala muito mal dos Estados Unidos, sabe? Nesse sentido é difícil. Mas, cara, quem está legalmente, pessoal, tem seguro-saúde, consegue se registrar em vários planos, detalhes. Os benefícios são imensos. Por quê? Procuraram uma forma, sabe? uhum, Como, por uhum. exemplo, o pessoal comentou ali, o Reid falou do visto. Pô, com certeza está lá com o visto legalmente. Tem infinitas opções de financiamento, de contrato. Vai conseguir tirar uma carteira de motorista, alugar uma casa. E, cara, eu não recomendo ir legal. E Uhum, até pela saúde emocional, né, cara? Tá lá, pô, trabalhando, mas e aí, tu vai conseguir trabalhar onde? É trabalho informal? Ok, vai uhum. fazer muito dinheiro e tal, mas, cara, tenta o legal que dá certo. O país lá oferece muitas opções. Não são Sim, fáceis, mas dá para sim. conseguir. Sim, cara, eu assino embaixo o que você falou. Eu nunca vocês vão me ver nos meus canais recomendando você ir por um caminho que tem um jeito que dá para fazer, né? Assim, eu sempre vou recomendar, tanto que eu nem entro muito nessa seara de falar de vistos, de estratégias de vistos, porque não é muito minha praia mesmo, eu não sou especialista em vistos e também é uma coisa assim muito nebulosa, assim, sabe, para mim, né? Porque você Pô, tem tem várias muitos estudantes, estratégias, tudo, enfim. cara. Tem muita opção boa aí para o pessoal que às vezes, não tem a formação ainda. Cara, Uhum. tem alguma forma de ir para de estudante, cara, aproveita, já se forma por lá, já, sei lá. Exatamente, cara. Eu acho que assim, é o que você falou, tem tantas opções hoje que realmente a questão de você correr atrás, gastar seu tempo, a sua paciência, e às vezes Uhum. pode demorar alguns meses, alguns anos, né? Porque se realmente você quer, você vai gastar, você vai investir
esse seu tempo e sua paciência pesquisando até você achar a melhor solução, que é uma solução aceitável para o país, né? Porque eu acho que assim, uma coisa que é claro é você vir para cá de uma forma não esperada pelo Departamento Uhum. de Imigração, não é o que eles esperam. Isso é muito óbvio, assim. Então, eles não vão te dar assim tudo que você vai ter como um imigrante legal, né? Com um Eu, imigrante documentado. Então, eu nunca recomendo. Nunca recomendo. e as situações, cara, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, a visitar, tipo, 10 dias lá, um mochilão, né? Fui trabalhando home office e tal, né? Uhum, Então, assim, cara, tava lá com notebook, tudo. Sim, tu vai fazendo uma amizade aqui mesmo em poucos dias e, cara, as ofertas que pintaram lá para trabalhar com qualquer outra coisa ilegalmente, eu olhava para o meu salário, mesmo matando, trabalhando com software, muitas coisas aqui no Brasil, eu olhava assim, cara, eu ia ganhar mais lá, tipo assim, menos esforço e muito mais ganho. uhum, Só que o que eu coloquei na balança também, até o momento eu não sabia que tinha os tipos de visto, uma forma para ir legalmente tranquilo, de acordo com as leis, de acordo com o que o país exige, porque ele vai te oferecer coisas boas também. uhum. Então, o que que eu coloquei na balança? Cara, o mundo dá voltas. Um dia eu posso estar no Brasil e precisar ir uma viagem a trabalho, e se eu começar a trabalhar aqui, queimar meu visto, ou for pego pela imigração, já vai dar muito ruim. Vai Sem dar uma dúvida. situação e então, assim, a questão do plantio. Aí, Uhum, cara, voltei, porque se foi, e eu sempre pensei, visitei, gostei demais. Aí rodei ali uns dias em Nova York, achei, cara, tudo muito legal, gostei demais. Sim, aquele desejo de ir, só que, cara, ter a responsabilidade. Posso ficar lá? Queria ficar lá, arranjar um trabalho, mas posso, não posso. Então, quem uhum. sabe um dia eu consigo. E, cara, o dia chegou, sabe? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, muitas pessoas têm, e é uma coisa que eu até tento ensinar para os meus filhos, assim mesmo cedo, né? Que muitas pessoas às vezes se deixam seduzir, né, para as coisas que são fáceis, para as coisas que são rápidos, né, para aqueles atalhos. E eu acho que assim, o foco não tem que ser naquilo que vem rápido, não tem que ser naquilo que vem fácil. O foco tem que ser naquilo que está alinhado com os seus valores, que está alinhado com o que você realmente quer, né? Uhum. E, na minha opinião, na minha visão dos meus valores, eu acho que eu não. Por isso que eu falo que eu nunca vou recomendar esse tipo de coisa, né? Porque Sim. eu acho que sim, é você ir morar num país já indicando para ele que você está disposto a quebrar as regras deles, eu acho que não faz muito sentido, né? Sim. E até, inclusive, uma coisa que me faz sentir melhor aqui, eu não posso mentir, eu me sinto melhor aqui nos Estados Unidos, porque eu sinto que a maioria das pessoas, inclusive os brasileiros, né, que eu conheço aqui, que são meus amigos, tem Uhum. uma mentalidade similar, de deixar para lá o jeitinho, né? O jeitinho fica lá no Brasil, cara. Aqui faz o seu, faz o certo, trabalha, né? Dá o suor aí que as coisas dão certo, né? Não precisa E a você dar uma despertão, não. Perfeito, Renato. E, cara, concordo, é isso aí. E até no Brasil, né? Aí uma frase Uhum, que a gente pode até começar a tentar organizar, né? O nosso papel. Pô, a gente gosta do Brasil, todo mundo que provavelmente está aí assistindo nasceu aqui. Cara, o jeitinho fica no Brasil, não, vamos fazer a diferença, sabe? Pô, cara, o cara foi lá, me cobrou menos, deu o troco errado. Pô, cara, essas coisas que, não vou me vangloriar de fazer o que é certo, porque, cara, não é mais do que nossa obrigação, né? uhum, Então, quando tem esse pensamento, o pessoal começa a dar certo já aqui no Brasil. E sim. aí é o ponto que nem eu tenho amigos, cara, que trabalham no ramo de software também. Os caras têm cidadania italiana, têm condições totais de aplicar para os vistos também. Só que os Uhum, caras gostam do Brasil, que é legal, tem muito lugar lindo no Brasil para morar, tranquilo, ou movimentado para quem gosta de uma vida mais dinâmica aí nos grandes centros. uhum. E, cara, é isso aí, é questão de escolha. Só que o perfil, todas as dicas que o Renato tem na consultoria, eu vejo que são pessoas assim, ó, que meio que sempre buscam essas boas práticas, mesmo sem querer sair do Brasil. Então, só Uhum. vai somando, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. E, Marcelo, o que você tem feito, ou que pesquisas você já fez? Eu sei que você até fez pesquisa de campo em relação às casas que você quer morar, o apartamento que você quer morar aqui, que tipo de carro que você quer. Você fez algumas pesquisas? Conta aqui um pouquinho para a galera.
Cara, muita coisa. E vamos por partes, então. De casa, primeiro, como eu conversei, foi onde eu acabei achando o teu canal, por quê? Questão de casa e dicas, tipo, olha como é barato isso, aquilo. Cara, nada é barato no mundo, independente do lugar, né? Então, até que eu cheguei no teu canal, por exemplo, dicas reais. Pô, questão de HOA, as taxas, quando tem, quando não tem, dos afazeres das despesas, manutenções que geralmente as casas nos Estados Unidos têm. Então, quando eu vi esses primeiros vídeos, cara, na hora, eu já me inscrevi lá e comecei a maratonar. Por quê? A intenção, hoje eu moro em apartamento, que eu sempre morei em casa, e, cara, meu foco, a intenção é ir para uma single family. Porém, eu estou aprendendo muito ainda. Então, assim, será que o tempo para manter uma single family, eu vou ter de manter isso com qualidade, né, manutenção, sendo que talvez surja uma proposta para trabalhar numa empresa full time, talvez distante da minha casa. Então, estou aprendendo e colocando na balança, sabe? Entendi. Entre alugar uma townhouse de apartamento, ok, vou estar de mudança, já vou estar talvez num trabalho ali bem dinâmico, até um pouco estressante muitas vezes. E, pô, tu tá com aqueles detalhes que uma townhouse, apartamento, condomínio mais movimentado tem, pode prejudicar também. Então, estou aprendendo e vou decidir quando chegar aí, né, também. Entendi. E questão de cidade, assim, você já se decidiu? Eu lembro que você veio aqui fazer umas pesquisas de campo, foi ali para o Texas, veio aqui na Flórida. Você decidiu aonde você quer, mais ou menos? Então, a intenção, gostei, cara, de todos os lugares praticamente, né? A questão do planejamento, como é que foi essa decisão para a escolha? Para olhar, analisar de verdade, não só a questão dos custos, né? Mas a questão também dos bairros, algumas realidades, que tem bairros que parecem acessíveis, só que, cara, quando eu cheguei lá, eu olhei assim, não, por enquanto não é para o meu calibre, não. Mas Entendi. muito legal, muito bom ter visto que são possibilidades para o futuro, sabe? E saber coloquei-me no meu lugar, né? Vou ver o Sim. que vai caber no meu orçamento e também questão de planejamento. Minha esposa nunca tinha conhecido os Estados Unidos e, pô, ir direto só para viajar e já se mudar, cara, é algo até meio injusto, né? Sim. Digamos assim, aquela mudança definitiva. Uhum. Então, assim, eu fiz questão também para ela conhecer e foi muito legal, porque ela também foi dando a opinião dela de tudo, dos bairros e E de você sente que detalhes. ela tá comprada na ideia também, assim, porque eu sei que, né, você comentou que era uma coisa que você sempre quis e tal, mas você acha que a partir do momento que você foi conversando com ela e que ela veio aqui, viu, você acha que ela Sim. também gostou da ideia, ela tá comprada também? Antes de ir, ela já estava comprada com a ideia, e tanto Bacana. que nas conversas, né, dos motivos que, cara, o Brasil é muito bom, mas tem detalhes que a gente gostaria de mais, né? Mais Uhum. desafios, enfim. Sim. Então, nesse período, ela, até pegando o assunto ali da documentação, ela deu a carta dela que foi, cara, eu só vou se for legalmente, porque Sim. sempre fica aquela questão, como ir, né? Uhum. Aí, cara, eu guardei fiz igual o dito aquele, você deu o seu requisito, não diga mais nada, deixa comigo, assim, Deixa guardei comigo. mesmo a opção. Então, assim, cara, legalmente e tal, eu já sabia que ela queria ir. E a questão das visitas ali, né, de vendo as cidades, locais. Então, assim, fui muito para supermercado, foi meio que um mochilão. Aluguei o carro, rodei do Texas para Flórida ali, e vendo os locais, cara. Eu entrava nos bairros, cidades ali, e indo ao supermercado, vendo o dia a dia, como se tivesse, claro, sem ter uma casa alugada, mas indo no supermercado. Então, tu pega o dia a dia de cada Ah, comunidade, né? bacana. Bacana. Então, aí a gente pretende, cara, quem sabe ir para o norte do Texas ali. Bacana. Aí, mas é um talvez, né? Se eu Uhum. no futuro receber uma proposta de transferência, trabalho, algo do tipo, que for em outro Uhum. estado, cara, posso já ir para outro estado direto. Então, Sim. entanto, Flórida Você... gostei muito também, cara, Uhum. muito legal. E
Bom, aí é dica para o pessoal, né? Tudo muito legal, escolha o que te agrada, a questão do clima, questão de locais, de estrutura da cidade. Como eu Uhum. já sou aquele espírito mais interior, então por isso que eu E você recomenda essa pesquisa de campo, assim, quem puder, assim, vir para cá e olhar os lugares e tal primeiro? O que sim, recomendo. uma boa, né? E assim, ó, não só questão de ir para conhecer as partes interessantes e bonitas para te motivar ainda mais, né? Aham, Mas assim, ó, para fazer o diário, cara, tu vai estar indo sim, no supermercado, tu vai estar no centro da cidade, tu já vai absorver a questão da cultura. Por sem exemplo, eu dúvida. cheguei exatamente um ano atrás, nesse horário a gente estava embarcando para lá, e então, se eu não me engano, é bem no período ali do ex-presidente Kennedy, do memorial, daquele acontecimento. Então, assim, Uhum, eu visitando o memorial, pô, tinha um casal de senhores lá fazendo as orações, muitas flores, aquele, cara, um respeito, assim, ó, incrível do povo ali, com a cultura deles, as histórias todas. A parte lá do Texas ali, a região de Stockyards também, a cultura deles ali, country, cara, muito legal. E essa parte bonita que tu aprende muito, que a questão do cada escolha uma renúncia, cara, aqui no Brasil eu tenho meu time de futebol preferido aqui do Sul, mas cara, eu vou para lá, cara, uhum, não, assim, são fases. Então fui lá visitar o estádio do Dallas Cowboys, curti pra caramba, foi muito bom. Então assim, ó, tu já uma dica para o pessoal que está aí nesse tempo, cara, foca nas coisas boas, não no que tu vai deixar para trás. Valoriza sim, o que ficou, mas foca no o que também te motiva, te inspira. E nas sem dúvida. cidades, cara, fui assim, ó, Flórida também, fui para Daytona lá, achei mais tranquilo e tal. Não Tem moraria lá, mais. mas visitarei, se Deus quiser, várias e várias vezes. Muito Não, sem bom. dúvida. Cara, umas coisas que você comentou que veio na minha cabeça, assim, de interessante, é que a gente tem muitos estereótipos na cabeça, né? Quando você pensa em Estados Unidos sem nunca ter vindo, o que você pensa? Você pensa em. Peraí, filhinho. Não, não, nem tá aqui, não, que você tá. Oi. É isso, dá um tchauzinho. Oi. Eu falei pra Oi. ele não vir aqui porque ele tá sem camiseta. Vai lá, menino. É, assim, antes de vir para os Estados Unidos, você tem aquele estereótipo, né? As pessoas falam assim: ah, Nova York é super legal, tal. E eu vim para Nova York, eu não gostei. Eu falei assim, putz, essa cidade é muito cheia, é muito São Paulo, eu não gosto de São Paulo. E aí eu vim para Miami e também não gostei. Eu pensei assim, Miami, nossa, cara, eu lembro de ter ido num lugar que as pessoas não falavam inglês, sabe? Eu tentando falar inglês com eles assim, elas só falavam por espanhol, assim, sabe? Uhum. E lembro de ter ido na praia e a gente sempre ouve falar de Miami Beach, né? Eu achei a praia horrível, cara. Nossa, essa praia, esse Miami Beach, cara, eu achei Eu, horrível. Muito melhor as praias do Golfo, muito melhor as praias do litoral norte de São Paulo, sabe? Então, assim, eu quebrei umas imagens que eu tinha na minha cabeça, assim, né, sobre alguns lugares dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa pesquisa de campo, se você tiver a oportunidade, né, é muito bom. Porque eu vejo pessoas assim, ah, pô, quero morar em Orlando porque eu ouvi que aí, cara, vem para Orlando, vê como é que é, vem sim, sem esse chapéu de turista, né? Vem para fazer a pesquisa de campo mesmo, como sim, você comentou, né? Como se você estivesse morando lá, vai no mercado, vê como é que funcionaria as sim. coisas, para você ver se você gosta mesmo, né? E assim, até mesmo uma pesquisa de campo sem ter que investir, às vezes, uma passagem, já está se preparando as economias. Cara, pega o Street View, analisa os endereços, navega como Sim. se estivesse lá, vai dando uma olhada, vê como é que é a estrutura, sabe? Aí vai Uhum, pesquisando locais, sites de aluguéis uhum, sim. e temos muitas opções, né, hoje em dia aí com a Tem. tecnologia. Tem muita coisa que dá para fazer ainda do Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bacana. Marcelão, vamos para a última parte aqui da nossa live, Claro. que eu gostaria que você comentasse um pouco da questão do curso, né? Você entrou na primeira turma do curso ali em julho, Uhum. e como aluna aí da primeira turma, tal, você assistiu algumas aulas ali, talvez algumas aulas ao vivo também. O que Uhum. você achou até agora? Assim, o que você achou de interessante que você viu ali dentro, que você não imaginava que tinha, ou que é um diferencial, que você acha que é bacana? Cara, tem detalhes
desde a parte de aluguel, comprar o carro, detalhes que até no Brasil o pessoal já utiliza se for comprar um carro, né? Dicas valiosas. E, claro, principalmente em outro país. Então, se eu estiver me mudando para a Itália, para o Canadá, qualquer lugar, cara, serve porque negociação é negociação em qualquer lugar. E esses Sim. países desenvolvidos, mais desenvolvidos, né, que o Brasil em vários pontos, eles têm muitas coisas em comum. Então, o padrão segue. E, além disso, a questão que tu detalhou muito bem e que eu me preocupava antes, cheguei na consultoria por meio dessas dúvidas, que é a questão da parte de saúde, dicas de vida familiar, com esse cuidado todo pessoal, né? Saúde, tudo mais, educação para os filhos. E a questão também legal, de taxas, impostos, contratos trabalhistas, que é o que eu sempre, assim, ó, tentando aprender o máximo, porque é outra cultura, é outro padrão, né? O universo tributário e fiscal do Brasil, a gente sabe que é bem complexo Sim. e outra dica também para o pessoal que está imigrando é em relação ao curso. Cara, questão de impostos e a tua vida fiscal no Brasil também, porque mesmo morando fora, tu precisa declarar ou não saída definitiva. E, cara, se fizer de qualquer jeito, além de estar ilegal em outro lugar, cara, tu vai estourar tua vida no Brasil quando voltar, porque passou mais de X dias em outro país, tu não é mais residência fiscal, né? Então, assim, pode dar um transtorno gigantesco. Então, esses Sim. detalhes tem ali também. Cara, questão de cultura aí, tem muita sacada que só quem vive aí. Eu não, mesmo viajando mais 5, 10 vezes, se tivesse condições, não ia ter, absorver o conteúdo de uma forma que o Renato preparou, pô, 10 anos morando aí, vivendo em família, construindo a vida. Então, são detalhes que, cara, vale cada centavo, porque foi construído isso durante muitos anos, né? Então, tá compilado ali e não é propaganda de curso, cara, porque é... Obrigado. Obrigado, não, obrigado, Marcelo, obrigado mesmo, assim, pelas palavras gentis aí, pelos elogios, e eu fico feliz, assim, que você tenha, né, absorvido bastante ali o conteúdo e tal, que você tenha visto bastante valor, né, não só na consultoria que a gente teve ali, 1 a 1, mas também no curso ali, né, que você entrou na primeira turma. Você achou que o investimento valeu a pena, então? Sim, sim. Aí, inclusive, até brinquei no dia que, cara, vou tentar passar o vale alimentação da empresa, consegui Eu comprar lembro com o vale disso. alimentação, foi muito engraçado. E que bom, né, cara? O cara vai... Eu lembro que eu fiquei surpreso quando você falou isso. Pô, cara, comprei com Vale Alimentação. Eu falei, como assim, cara? Ah, Daí cara, parece que aceita, né? O Vale Alimentação aceita o em conhecimento também educação. alimenta, né, cara? É, que interessante. Legal. Marcelão, vamos para o final agora. Nesse finalzinho, Bora. você já deve ter visto em outras lives. Eu falo uma palavra e você pensa assim: Brasil, Estados Unidos. Aí, se quiser complementar o porquê, você complementa, tá bom? Família. Brasil, Estados Unidos. O que você pensa? O que vem na tua cabeça? Família, É. muita gratidão e carinho, mas, cara, Estados Unidos, família, eu, minha esposa, meus filhos e daqui para frente, claro, com os familiares do Brasil que vão visitar, mas, cara, sempre pensando à frente, Estados Unidos, futuro. Cara, eu penso, assim, não que eu penso muito similar, mas assim, eu até me choco às vezes quando eu faço essa pergunta, que muita gente de cara fala Brasil, 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 mas eu penso assim, cara, quando você vai para, talvez é porque eu tô fora há muito tempo, né? E quando você tá fora há muito tempo, quem que é sua família, bicho? Sua família é quem tá aqui com você, meu. É você, sua esposa, né? Ou seu marido, enfim, filhos. E é Sim. isso, cara. É isso, né? Eles que sabem a dor que você sente no dia a dia, né? Eles que veem não só a pinga que você toma, mas os tombos também, né? Então, eu acho que família, eu penso Estados Unidos também. Bacana. Segurança. Cara, Estados Unidos, Brasil tem muito lugar seguro. Por exemplo, tem vários estados no Brasil que têm suas cidades seguras, mas para mim segurança é, cara, tu poder se defender, né? E, cara, Uhum. Estados Unidos para isso, assim como outros países também. Então, N motivos, os Estados Unidos, sem dúvida, quanto a isso. Bacana. Comida. Comida,
Brasil, daí não tem o que falar, né? Não tem jeito, né? Eu achei até estranha a pausa que você fez assim. Eu acho, putz, será que ele vai falar Estados Unidos? Mas, cara, prato típico americano, além de hambúrguer e, claro, o churrasco do Texas, mano, quem tiver oportunidade. Você curtiu? Cara, lá. Então, assim, ó, meio a meio, cara. Comida por isso vai você fez ser essa pausa aí, né? Você curtiu muito o barbecue do comida Texas. brasileira, sensacional, né? Bacana, bacana. Viagens e férias. Viagens e férias, cara, Itália. Itália. Além do, porque Estados Unidos, cara, cada final de semana pegar o carro e conhecer tudo ali perto, conforme o dinheiro der para gasolina. Mas e visitar ao máximo muitos lugares que eu quero conhecer nos Estados Unidos. Mas sim, férias, vou tirar uma férias, viajar longe. Aí, em vez de vir para o Brasil, iria para a Itália. Apaixonou pela Itália, então, é isso? Sim, país, cara, vale a pena. Bacana. O pessoal conhecer aí. Bacana. Vocês em 10 anos? Em 10 anos, cara, pretendo ter filhos. Se Deus quiser, eu queria ter a minha esposa fica brava, mas eu queria ter 3, 5, conseguir tem o cuidar primeiro, tem o primeiro, Marcelo. tem o primeiro, aí você vai ver. Não, mas aí essa frase eu sempre tenho uma resposta para o pessoal. O cara tem o primeiro, eu imagino que é difícil, a rotina vai mudar. Mas, cara, é muito melhor o cara dedicar tempo, cuidar de um filho, e por mais cansativo que seja e tal, do que, cara, determinadas fases da vida tu aturou cada colega de trabalho durante muito tempo. Cuidar de filho vai ser uma diversão sempre, né? Bacana, vai, continua sendo otimista, assim, cara, que eu acho que ajuda bastante. Vocês aposentados, Brasil ou Estados Unidos? Estados Unidos, eu sei que estou aprendendo muito sobre isso, custo de vida e tal. Se conseguir se aposentar com opção Brasil, Estados Unidos, sem dúvida. Bacana, legal. Marcelo, muito obrigado. Essa live foi sensacional, muito boa, ótimas informações aí para quem está mudando do Brasil para os Estados Unidos. Você vai falar uma coisa? Pode falar, manda ver. Tem um comentário do Thiago ali, não sei se tu quer conversar, eu acho que a gente pode trocar vamos lá, claro. Uma dica rápida para ele também aí. Também sou engenheiro de software bancário. A grande dificuldade é aprender inglês aqui no Brasil sem imersão. O que você acha sobre isso, Marcelo? Então, estive também nessa fase, né? Antigamente, não muitos anos atrás, que, cara, o inglês sempre, até hoje estudo inglês, mas assim, ir para os Estados Unidos não vai ter aquela poção mágica que o cara vai aprender em menos tempo. Então, assim, ver ferramentas, seja um GPT, algo do tipo, para te praticar com voz. Mas, assim, encontrar um professor, uma escola que caiba no bolso, investir, porque, cara, o inglês, tem muita gente que utiliza uma frase forte, né? Que é tipo assim, cara, se tu não fala outra língua, é quase o mesmo que ser analfabeto. E isso é verdade, porque te abre muitas portas. Então, assim, o investimento, tudo que puder fazer, pode ser a escola mais simples, o professor mais simples, o aplicativo mais simples. Se dedicar, vai conseguir. Conversação e evolução constante, né? Não adianta. Sem dúvida. Na minha opinião, cara, inglês, o que eu aprendi, assim, olhando para trás, né, em 38 anos de vida, olhando para trás, eu acho que o ser humano adulto, principalmente, ele é muito, assim, focado em o que ele vê valor, né, e o que ele acha que, assim, vai ajudar ele. Então, Thiago, minha dica é o seguinte, procura entender o porquê que você quer aprender inglês, cara. Tem algum motivo específico, assim, que te dá vontade? Por exemplo, minha esposa, antes de começar, quando eu conheci ela nunca tinha feito curso de inglês, nunca. Mas ela tinha um ouvido muito bom, cara. Ela entendia, assim, tipo, o que falavam na música e tal. E eu falava, cara, como é que ela consegue entender sem ela nunca ter feito curso de inglês? E aí, conversando, conhecendo ela melhor, quando ela era jovem, ela adorava pegar as músicas e pegar as letras e entender o que eles estavam falando nas letras, cara. Então ela tinha essa obsessão
para eu entender e traduzir as letras de músicas. Então, assim, música era uma coisa que motivava ela a aprender, entendeu? E com isso ela aprendeu. E eu, olhando para trás, eu gostava muito de aprender e entender as coisas, porque eu queria jogar videogame, eu queria entender o que eu tinha que fazer lá nos RPGs, lá que o cara tava falando para eu fazer na missão, entendeu? Então, assim, buscar o que te incentiva, né? Então, sei lá, se você tá vindo para cá e tá pensando em conseguir uma vaga de emprego, se é isso que te motiva, cara, vai correr atrás de ver no YouTube os caras que falam sobre o seu conteúdo aí, né? De software e tal, em inglês, para você ver ali com legenda e tal, e vai treinando isso daí, né? Pô, quero fazer entrevista lá para passar, treina entrevistas com o professor particular, procura aí uma escola. E eu diria que, assim, qualquer escola, meu, te ajuda muito se você tem esse objetivo muito claro, né? O que você quer aprender, o que você quer evoluir, porque aí você realmente absorve muito mais, né? Do que realmente só ir para aula e aparecer, entendeu? Essa é a minha dica, se tiver uma aí. Legal. Legal. Ele até comentou aqui que aplicou o PB2NW, está aguardando a resposta. Faz inglês particular, mas não tem outros para forçar a treinar. Cara, não, legal, é isso aí. Acho que tem que fazer aula particular, já está no caminho, e procura se expor, cara. Quanto mais você ouvir, né? Quanto mais você ouvir, traduzir pequenas palavras, vocabulários novos e tal, procurar entender e treinar a sua cabeça, melhor você fica, bicho. Eu acho que quando você chegar nos Estados Unidos, por mais que você tenha um nível X, independente se já está avançado, se já está fluente, se está básico, está intermediário, vai ser difícil, porque é para todo mundo. E aí você vai estar imerso e vai aprender mais rápido. Mas no Brasil dá para você simular essas imersões também, né? Basta você realmente focar nisso e querer. E mesmo praticando inglês, cara, eu já estava trabalhando, tudo, empresa da Europa, o pessoal lá, todo em inglês, ok. Só que aí eu vou comentar um lance que me ajudou muito da consultoria. Cara, eu cheguei no Texas lá, fui visitar Stockyards com a minha esposa. Chegamos bem cedo, né? Porque não conhece nada, tem que se organizar, achar estacionamento, aplicativo lá, aquele negócio. Como é que eu não vou tomar uma multa aqui? Do nada apareceu um tiozão, um cowboy mesmo, né? Com os trajes, eles andam assim lá mesmo, Stockyards. Ele conversou uma frase durante uns 15 segundos comigo. Cara, eu não entendi nada, nenhuma preposição. Aí a hora que ele terminou me olhando, eu respirei, dei aquela pausa quase que de assim, eu suspirei, cara, aí eu conversei com ele, tipo, foi educado, eu falei, ó, tô vindo aqui visitar, vim da América do Sul e tal, eu não consegui entender o que tu me falou, fui humilde, não tinha entendido nada. E, cara, se você puder falar mais devagar e tal, eu vou conseguir te entender. Tipo, fui honesto. Cara, ele falou a frase de novo mais calmo, talvez sem tanto sotaque, eu não sei. Ele conversou de uma forma que ele falou: vamos estar aqui tal horário, eu espero que você esteja aqui para ver a nossa apresentação, aquela coisa toda. Cara, questão de conversar. E por ter uma vantagem da consultoria, Renato, eu passei por uma situação lá também que eu fui abastecer e eu, cara, vou utilizar o cartão aqui agora. Tipo, pô, me cobrou, tipo, eu botei $18, me cobrou 180 do cartão. Aí eu lembro disso. Caramba, estava lá só com internet, porque é aquele plano viagem, né? Não conseguia ligar de lá para o Brasil, porque o plano não funcionava a ligação. E número do Brasil também não tinha contato, ou seja, pelo chat com o banco, eu fui vendo e resolvi. Vi que tinha lá uns limites que eles cobravam que não estavam no contrato do cartão. Então, assim, até isso tem que ficar bem atento. Mas no meio tempo, eu, cara, conversei com o caixa lá do posto e já fui enquadrando com respeito, né? Eu assim, cara, me cobrou ali e tal. Ele, cara, liga para o teu banco. Aí eu assim, cara, eu converso direto com o meu banco. Mas eu só estou tentando ver contigo se não é uma tentativa de scan antes de eu chamar a polícia. E eu ia chamar mesmo, cara. Não tem problema nenhum, estou tentando averiguar algo. E assim, mas tudo muito educado, sem muito detalhe para se exaltar. Mas sim, conversando e tal. Mas o inglês e a consultoria vai te dando segurança para certos detalhes tu também não ficar indefeso, né? Saber analisar, sem dúvida. E deu tudo certo. Aí liguei para o banco também e fui educado com o cara, ele foi comigo ali.
Aí Sem e o dúvida. pessoal lá já chegou, uns texanos já estavam olhando, porque os caras meio que conversando de grana ali, mas Não, tudo sem certo. dúvida. Eu acho que uma coisa que eu tenho tentado fazer assim para a galera que entra no curso é isso, né? Dar esse suporte ali, né? Bom para esse tipo de situação, principalmente quando acaba de mudar. Não era teu caso, você não tinha mudado ainda, mas você estava ali como se tivesse mudado para os Estados Unidos, aconteceria a mesma coisa. E eu tento ali, as pessoas mandam pergunta, eu já dou ali, né? A minha opinião, a minha resposta e tal. E eu acho que isso ajuda bastante, né? Ter alguém ali para te dar a sua mão ali no começo, né? No começo dos perrengues ali nos Estados, que é onde acontece mais esses perrengues aí, né? E te dar um norte, explicar, ó, faz sentido, é isso mesmo, ó, não, tá muito caro, o cara tá querendo te passar a perna, sabe? Te dar essas dicas, eu acho que é uma coisa que eu crio muito valor aí, sim, sem dúvida. Beleza. Marcelão, vamos fechar então, cara. Olha, brigadão de novo, obrigado, assim, muito legal os seus relatos, a sua experiência aí em preparação, tal, né? Você ter entrado no curso aí, confiado aí no meu trabalho. Obrigado mesmo, de verdade. Eu Com que agradeço. certeza essa live vai ajudar muita gente aí que está na preparação para mudar para os Estados Unidos, assim como você, tá bom? Obrigadão. Obrigado. Valeu, Renato. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.